E o que você tem a dizer da Europa? Delmar, a Europa também está muito afetada pela crise financeira atual. Sem dúvida. Né? A Suíça, pela primeira vez na história do país, eu vi pessoas pedindo esmolas em faróis. Sim. Que, falando de país de primeiro mundo, é quase que inconcebível. Né? A Espanha, a periferia, as favelas estão crescendo. Os muros do Vaticano é só pessoas dormindo ao relento, sem tetos por ali. Né? A ONU soltou um relatório recentemente que está falando de um fato que é a favelização dos países de primeiro mundo devido à crise financeira. Estados Unidos, as pessoas perdendo as casas, morando em terrenos, em barracas, né, que não deixa de ser uma favela. A crise está aí. Eu acho que esse processo de crise, Delmar, ele vem como um momento em que a humanidade precisa ser despertada para que abra os olhos da alma e comece a enxergar agora o que é invisível para o olho físico, mas é visível pela terceira visão, que é a visão espiritual, não é? Se nós não começarmos a enxergar essas coisas eternas que existem à nossa volta, o conhecimento, o amor que nós semeamos no nosso caminho, a caridade que nós fazemos, os trabalhos assistenciais, nós vamos perder aí a oportunidade de realizar nessa reencarnação a transformação interior, que por enquanto parece ser uma utopia. Né? Se fala muito de transformação interior, mas a impressão que me dá é que as pessoas estão um pouco distantes desse trabalho necessário que você precisa desenvolver no seu interior para se adquirir uma nova identidade, porque é a tua identidade espiritual de ontem que te fez o que você é hoje. Sim. Só que é isto que você é hoje que vai te fazer aquilo que você é amanhã. Então, se você vive deprimido, se você vive ansioso, se você vive com medo, hoje, você tem que entender, o teu amanhã pode ser diferente se você mudar alguma coisa na sua vida hoje. Perfeito. É a proposta desse indiano radicado nos Estados Unidos, extraordinário, o meu espiritualista predileto hoje no mundo, Deepak Chopra. Sim. Não é? Uhum. Ele é fantástico e ele traz essa proposta. Sim. Se você quer saber como que vai estar seu físico amanhã, veja o que você está pensando hoje. Se você quer a explicação de como o teu físico está hoje, tenta descobrir o que você pensou ontem. Uhum. Então, gente, olha, o segredo é autocontrole do campo mental. O centro espírita te ajuda, mas não te dá de presente. Deus está aí, essa força interior dentro de nós, para nos ajudar também nessa transformação interior. Ele não faz a transformação por você. Mesmo porque em vários pontos da doutrina, né, os espíritos já nos avisam que se eles fizerem esse trabalho por nós, o mérito é de quem? Deles. Claro, então, sem dúvida. esse processo de... E o ser humano tem aquela ideia de milagre, né? Ele acha que o passe vai fazer o milagre de... O que é passe, Vladimir? O passe, Delmar, é uma transmissão de uma força espiritual, não é energia conhecida da física, como algumas pessoas falam, é uma força espiritual, que parte do pressuposto de que ele é aplicado por colaboradores passistas que têm o seu campo de fluido equilibrado. Agora, no passe, você doa um fluido bom, que vai substituir no campo individual do assistido um fluido malsão. Mas o que nós precisamos lembrar aos telespectadores é que esse fluido malsão nós atraímos pelo tipo de pensamento que nós cultivamos. Se você doa o fluido bom e substitui o fluido malsão, a pessoa se sente bem. Mas se nós não educarmos para que ele mude o padrão mental, ele joga fora aquele fluido bom e capta mentalmente uma malsão de novo. A cada um segundo suas obras. É a receitinha do Cristo, né, Delmar? É verdade. Ainda hoje, muitas pessoas, elas, principalmente os que estão ao redor de uma pessoa com depressão, elas ainda acham que essa pessoa, isso não é uma doença, isso é alguma... algumas pessoas falam assim, né? Algum preconceito ainda existe em volta da depressão? Olha que pergunta excelente que você trouxe, né, Delmar? Porque existe muito preconceito e muita ignorância nas famílias, né?
No trabalho que eu desenvolvi ao longo de 5 anos, eu recebia não somente o depressivo, mas como os familiares também. Sim. Porque o familiar, se ele conseguir entender a depressão e dar apoio, a recuperação vem muito mais rápido, porque é com o familiar que o deprimido passa mais tempo, não é conosco, né? Sim. Então, o familiar, ele precisa ser educado. A Organização Mundial de Psiquiatria soltou uma campanha que nós abordamos lá no teu instituto maravilhoso, né, Delmar? Que trouxe uma série de informações novas. E o objetivo da campanha é educar, é conscientizar o deprimido, conscientizar os familiares, conscientizar os profissionais da área médica, porque ainda existem, infelizmente, profissionais da área médica que afirmam que se você tem sintomas emocionais e físicos da depressão, basta você tratar os sintomas emocionais que os físicos desaparecem. A conclusão da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Psiquiatria, é que, sem dúvida, tratando os sintomas emocionais, os físicos desaparecem. Mas se você tratar, ao mesmo tempo, os emocionais com o psiquiatra, com o psicólogo, e os físicos com o profissional especializado em gastro, enfim, de acordo com o sintoma físico, você diminui a chance de recaída de 50% para 15% só. Olha só. Então, tratem a parte emocional, tratem a parte física e, acima de tudo, tratem a parte espiritual. E quanto tempo, até por conta, uma consequência desse preconceito, dessa dificuldade em olhar para a depressão, demora-se às vezes muito tempo para chegar num diagnóstico e começar um tratamento efetivo, Também, Vladimir? Delmar, infelizmente uma estatística também divulgada por essa organização revelou que as pessoas levam em torno de 12 meses, um ano, para tomar consciência de que eles estão com distúrbio mental e ir procurar o profissional de saúde para obter um diagnóstico. E você é uma profissional de saúde, você sabe disso. Quanto mais tempo você demora para ter um diagnóstico e começar a se tratar, mais difícil fica para você se curar, né? Na minha experiência, nesse trabalho espiritual, a depressão levava de 6 meses a 12 meses para se curar. E lógico que assistido fazia terapêutica espírita, mas tinha o seu psiquiatra, o seu psicólogo, fazia sua yoga, né? Nos últimos anos, o prazo de recuperação aumentou. Eu comecei a observar que raramente as pessoas com depressão bem grave se recuperavam em 6 meses, e a média estava sendo de 12 a 24 meses. E isso aconteceu por um fator que eu alerto também às casas espíritas que já realizam esse trabalho, porque nós implantamos esse trabalho em 6 grupos em São Paulo, a não colocar muitas pessoas nessa assistência. Na nossa experiência na federação, quando o número de assistidos começou a aumentar muito, na mesma proporção a eficácia diminuiu. Não é? Sim. Então, trabalhar com poucas pessoas, dar uma atenção pessoal, falar com eles toda vez que eles retomam o trabalho, né? Isso para nós é importantíssimo. Eu tenho um site também na internet, www.vencendoadepressão.com.br, com muita informação, com muita recomendação. Tem um CD de autoajuda para baixar gratuitamente, para quem quiser, com relaxamento, meditação, eu ouvi, é orientações. excelente, né? excelente. Então, eu acho que precisa utilizar todos os tipos de terapia. Né? Não ficar só na medicação, fazer de tudo, porque a depressão é uma doença que tem cura. E se tem cura, vamos tratar. Isso. Né? E agora, para aquele que está nesse momento vivendo uma depressão, se sentindo deprimido, com diagnóstico ou não, o que você tem a dizer nas suas considerações finais, Vladimir? Quando o deprimido está muito mal, você falar para ele que a depressão tem cura e a crise vai passar, Delmar, ele não acredita. Você sabe disso. Sei. Porque a depressão, para quem viveu como eu, ela dói muito, ela te coloca no estado muito negativo, muito pessimista, mas depressão tem cura. Se nós utilizarmos a medicação quando preciso, porque tem casos que não precisa da medicação, né? A medicação, fazer uma psicoterapia para te auxiliar nesse processo de autodescobrimento, né? Se você se utilizar de uma terapeuta
ótica espiritualista, se você não é espírita, vá no culto da sua religião, vá na missa onde você quiser, mas procura se ligar com Deus, procura estar integrado com o Criador. Olha para dentro do seu coração, abre essa janelinha fechada e descubra o Deus que está ali, que é uma presença imanente em nós. E se identifique com esse Deus, porque Ele vai te dar força para você combater a depressão e ficar curado. Quanto mais integração você tiver com Deus, mais rapidamente você se livra da depressão. Mas paciência, porque quando a depressão chega, ela não vai embora tão rapidamente, mas ela vai embora com certeza absoluta.